Com um projeto para profissionalizar o Timão e com a ideia de captação inicial de 2 bilhões de reais, projeto Safiel foi inicialmente barrado pelo compliance do Corinthians. Finalmente, a diretoria do Corinthians pode ter entrado em acordo definitivo com o atacante Memphis para pagar dívida de 23 milhões de reais que tem com ele. E após derrota no último final de semana para o Ceará na Neoquímica Arena, os jogadores do Corinthians ganharam 2 dias de descanso. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre folga para o elenco. Mesmo após derrota para o Ceará no último final de semana em casa, os jogadores do Corinthians ganharam 2 dias de descanso. O Timão entrou em campo pela última vez na tarde do último domingo, quando recebemos a equipe do Ceará na Neoquímica Arena, jogo da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos mais uma derrota dentro de casa e que ainda mantém o alerta ligado em relação à parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Estamos estacionados nos 42 pontos na 13ª colocação, com 9 pontos à frente da primeira equipe dentro do Z4, que é o Santos, que tem um jogo a menos do que nós. Então, o Corinthians ainda, infelizmente, nos traz preocupações em relação ao Z4. Mesmo perdendo no último domingo, como estamos na data FIFA, o elenco ganhou 2 dias de descansos. A última segunda-feira, dia 10, ontem, foi de descansos para os jogadores. E hoje, terça-feira, dia 11, também, mais um dia de folga. Os jogadores retornam aos trabalhos. Amanhã, quarta-feira, dia 12, será a reapresentação no CT Dr. Joaquim Grava e o início dos trabalhos visando o próximo compromisso, que será após a data FIFA, quando o Corinthians receberá o São Paulo na Neoquímica Arena, jogo da 34ª rodada do Brasileirão, tendo obrigação de vencer. A minha opinião quanto aos jogadores terem recebido os 2 dias de descanso após a derrota para o Ceará é a seguinte. Vou ser bem sincero com vocês. A impressão que dá, a sensação que dá é que a derrota acaba se tornando um prêmio. Porque não é possível ganhar 2 dias de descansos na reta final do Campeonato Brasileiro. Agora restam 5 jogos e daqui menos de um mês será o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra a equipe do Cruzeiro. Depois, férias, jogadores saem de férias. Ao meu ponto de vista, era o momento de aproveitar e trabalhar o máximo possível, inclusive com trabalhos em 2 períodos, que eu sempre falo aqui para vocês. No período da manhã físico, no período da tarde tático. E no Corinthians isso não acontece. Vejam os adversários, as equipes que estão dominando hoje o futebol brasileiro. Trabalham muito mais do que nós. Uma folga, ontem, segunda-feira, tivesse sido de folga, tudo bem. Agora, 2 dias de folga, é como eu disse, a sensação que dá é que a derrota acaba se tornando um prêmio. Em uma reta final de temporada, volto a dizer, ao invés de aproveitar o máximo possível para trabalhar, está aí, os jogadores ganharam 2 dias de descanso. E agora vamos falar sobre informação que o Corinthians chegou a um acordo definitivo com o atacante Memphis. A dívida que o Timão tem com o atacante holandês Memphis já alcançou 23 milhões de reais. Memphis que acaba tendo custos astronômicos para o clube, jogador que hoje acaba dividindo opiniões entre nós torcedores e também na cúpula do clube, na diretoria, enquanto muitos ainda acreditam no futebol dele, acham que ele ainda será uma peça muito importante para a equipe, outros acreditam que não, que o jogador já não vai render mais o que esperamos e que só acaba trazendo altos custos para o clube. Como eu disse, Corinthians deve 23 milhões de reais para o Memphis.
e absolutamente que isso acaba se criando muita polêmica quando o jogador não tem um bom rendimento, que está acontecendo na maioria dos jogos. Há quem diga que ele não joga porque não recebe, mas parece que a situação foi resolvida. Pelas informações da central do Timão, o Corinthians chegou a um acordo definitivo com o Memphis para quitar a dívida de 23 milhões de reais referente a luvas e bonificações previstas no contrato do jogador. O pagamento, pelas informações, será feito em 2 etapas. 3 milhões de reais entre dezembro e fevereiro em parcelas mensais de 1 milhão de reais, valor que já se fala que está garantido no orçamento do Timão. 20 milhões restantes serão pagos em março de 2026 com recursos previstos da Liga Forte União, sem comprometer o fluxo de caixa do clube. Lembrando que as negociações começaram na metade desse ano e foram concluídas recentemente e marcam, na visão da diretoria, pelo menos pelas informações da central do Timão, um passo importante na reorganização financeira do clube. A minha opinião quanto a essa informação da central do Timão, que o Corinthians chegou a um acordo definitivo com o Memphis, é a seguinte: quanto dinheiro que o Corinthians tem que pagar para o jogador? Para se ter uma noção, parcelas de 1 milhão por mês e depois o Corinthians terá que arcar com 20 milhões de reais, dinheiro da Liga Forte União, a LFU, o dinheiro dos direitos de transmissões. Com esse dinheiro daria para investir legal na recomposição do elenco. Claro, e ainda tem outras obrigações. Transferban tem que pagar 40 milhões ao Santos Laguna para desbloquear. Tem ainda também que convencer o Rojas a entrar em um acordo, 45 milhões, senão será outro Transferban. E ainda tem outros valores a cair, dívidas na FIFA, 25 milhões de reais pela compra não paga do Garro, 8 milhões Martini, 7 milhões Charles e também 7 milhões Maicon. Então é um Corinthians que financeiramente vem se afundando cada vez mais. Hoje estamos falando de um jogador que, calculando custo versus benefício, não está rendendo aquilo ao qual teria que render mediante aos altos valores, mas são coisas que estão no contrato, o jogador não tem culpa nenhuma, tudo que ele pediu aceitaram, quem fez o contrato do Memphis deveria responder, não adianta nós culparmos o atleta está na dele, ele pediu, aceitaram, e agora vejam só, 23 milhões de reais que o Corinthians teve que fazer acordo com o jogador. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre Safiel, que teve uma rejeição, tem uma barreira, pelo menos inicialmente, no compliance do Corinthians. Safiel vem ganhando espaços, projeto que visa profissionalizar o Corinthians, que na verdade é nada mais nada menos que uma sociedade anônima do futebol, mas no projeto Safiel não tem apenas um dono, e sim os torcedores que adquirirem as ações serão considerados os proprietários do clube. Então, um projeto que vem ganhando espaços cada vez mais, principalmente entre os torcedores comuns, os que estão do lado de fora dos muros do Parque São Jorge, e também Safiel vem tendo um nível pelo menos de abertura de espaços dentro das organizadas do clube. Mas, para que o projeto avance, absolutamente que é preciso convencer os conselheiros do Corinthians, e é aí que sabemos que existem as barreiras, a maioria dos conselheiros não querem o projeto Safiel, sabemos os principais motivos, eles perderem os poderes que eles têm e tudo mais, só que mesmo assim o projeto vem insistindo. No último dia 28 de outubro, o Safiel lançou oficialmente o seu projeto e absolutamente que a intenção agora é ganhar espaços dentro do clube, mas inicialmente a barreira compliance do clube. O setor de compliance do Timão pediu esclarecimentos oficiais sobre o Safiel, projeto que promete captar 2 bilhões de reais para o clube. Segundo a análise interna, o relatório classificou a proposta como requer esclarecimentos e levantou pontos sensíveis, entre eles fundação recente da empresa, registrada em 18 de julho de 2025, capital social de apenas 3 mil reais e a participação do empresário Maurício Chamati,
que integrou o Comitê de Finanças durante a gestão do presidente destituído, o Augusto Melo, tendo acesso a informações internas do clube. Esses fatores levantaram suspeitas sobre um possível conflito de interesse e sobre a credibilidade financeira do Safiel. O Corinthians afirmou que o procedimento é de rotina e que o compliance sempre investiga potenciais parceiros antes de qualquer acordo. O caso segue em análise interna e pode ter novos desdobramentos nos próximos dias. Então, inicialmente, Safiel foi barrado pelo compliance por causa do que promete arrecadar, promete captar 2 bilhões de reais, e também absolutamente por causa do Maurício Chamati, que é um dos idealizadores, dono do mercado Bitcoin, que já patrocinou o clube há alguns anos atrás. A minha opinião quanto ao compliance do clube ter rejeitado inicialmente o Safiel é a seguinte. Primeiramente, vamos lá. Ao meu ponto de vista, o Safiel está com promessas de captar 2 bilhões de reais inicialmente. Que bom que eles têm esse projeto de captar 2 bilhões de reais para resolver os problemas financeiros do clube. Porque quem está lá hoje, o único projeto que tem é aumentar as dívidas, com antecipações de receitas, empréstimos e tudo mais. Mas, capitão, e o Maurício Chamati, que usou de informações do clube para criar o Safiel? Vou falar bem a verdade para vocês. É sempre aquela questão de olhar o copo meio cheio e meio vazio. Se alguém teve acesso a informações sensíveis, como estão dizendo, e conseguiu, através dessas informações, criar algo que pode ser uma solução, aonde que está o erro nisso? Eu, particularmente, não consigo entender. A única coisa que eu entendo é que dentro do clube não querem o avanço do Safiel. A maioria dos conselheiros não querem o avanço do Safiel. Por quê? Porque eles vão sair, eles vão perder os poderes que eles têm hoje para comandar o clube. Mas o que é pior, ninguém apresenta uma solução que de repente ao menos seja combativa ao projeto Safiel. Só encontram defeitos, é conflito de interesse, é que o capital social é de apenas 3 mil reais, e aí de repente faltou também aos idealizadores analisarem, será que isso aqui não vão colocar como motivo? Faltou isso também. Eles sabiam o tamanho da rejeição que teriam dentro do conselho. Então, sinceramente, se amanhã eles resolverem esses detalhes, depois de amanhã vão inventar outros. Por quê? Porque não querem o Safiel. 2 bilhões de reais, digamos assim, rejeitados, podemos dizer, com um aporte inicial de 2 bilhões rejeitado pelo clube, pelo compliance do clube. Mas mesmo se o compliance não tivesse rejeitado, iriam inventar alguma forma de barrar o projeto. Eu já falei para vocês, eu ainda estou estudando, analisando tudo sobre o Safiel, tem muitas coisas que eu gosto, tem algumas coisas que eu também fico em dúvida, mas hoje o Safiel é o que traz, digamos assim, de uma luz no fim do túnel. Algo que poderia sim resolver os problemas. Algo que incomoda pelo menos a atual gestão. Ao invés deles criarem algo melhor que o Safiel, não. Vejam o que acontece. Ah, mas capitão, foi o compliance. Volto a dizer, se não tivesse aparecido esses pontos sensíveis no compliance, uma outra desculpa para rejeitar o projeto vai aparecer, teria aparecido aliás, e vai continuar aparecendo. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, 2 dias de descansos para o elenco após derrota, o que vocês pensam disso? E quanto a essa informação que o Corinthians entrou em acordo definitivo com o Memphis? E a questão, Safiel barrado pelo compliance, o que vocês pensam em relação a isso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!